Olá, boa tarde. Estamos aqui para a nossa sexta edição da leitura comentada, biografia de Bob Marley, Queimando Tudo, escrita pelo jornalista e biógrafo Timothy Wright. Vocês estão aqui na rede Andréia da Cal Música no Facebook e todo esse conteúdo também está sendo replicado para o nosso canal de YouTube, youtube.com/regmovimento. Sejam bem-vindos e vamos seguir a partir do ponto que a gente parou ontem. Lembrando que tem uma playlist no YouTube, né, desde a primeira edição, e aqui também na nossa linha do tempo do Facebook vocês vão encontrar todas as salas de áudio, desde o número 1 até seguindo pelo ponto que a gente estiver na leitura. Então, vamos em frente. Mesmo com a repressão das autoridades, a fé Rastafari continuou a propagar-se na Jamaica, finalmente chegando à classe média em fins da década de 60. Quando começou a atrair uma legião de convertidos, em geral, adolescentes do sexo masculino. Em decorrência do reconhecimento institucional cada vez maior dispensado aos pintores, escultores, poetas, dançarinos e músicos rastas, o aclamado poeta político Rastafari Samuel Brown recentemente afirmou que, de cada 10 jamaicanos, 6 são rastas. Isso, né, é uma referência daquele tempo, né, dos anos 60. Em 21 de abril de 1966, Haile Selassie fez uma visita oficial à Jamaica e uma multidão estimada em 100 mil rastas cercou o seu avião na pista do aeroporto. É sempre bom a gente lembrar, quando a gente vê esse tipo de número de população, que a Jamaica é um país que não tem uma população muito grande. Então, 100 mil, além de ser um número claro, expressivo, já para um país daquele tamanho, né, com aquela população, é um número extremamente significativo. Selassie permaneceu no seu interior, né, no interior do aeroporto, até meia hora depois da aterrissagem, possivelmente assustado com a estrondosa e inesperada recepção. Somente depois que o líder rasta, Mortimo Plano, que veio a ser posteriormente, né, uma figura muito importante para Bob Marley, conseguiu acalmar a multidão, foi que o imperador saiu da aeronave. Durante a visita, Selassie não emitiu nenhum comentário oficial a respeito da avaliação da... O biógrafo aqui ele usa a palavra seita, mas eu acho ela bem errada, até pode ter sido até um erro de tradução para o português. Então, toda vez que tiver essa palavra, eu vou usar comunidade religiosa, que é mais adequado. Da avaliação dessa comunidade religiosa quanto à sua condição espiritual, mas logo surgiram boatos nos círculos rasta, dizendo que um comunicado secreto fora passado pelo imperador para alguns rastas mais idosos, instruindo-os a libertarem a Jamaica antes de migrarem para a Etiópia. O boato exerceu efeito tranquilizador sobre a alvoroçada comunidade rasta, visto que a portentosa responsabilidade de anunciar o dia do último êxodo da Babilônia ficava, assim, indefinidamente adiada. Porém, isso também foi visto como um chamado a uma ação política mais ativa por parte dos rastas, o que, em geral, traduziu-se na luta pela legalização da ganja. Vou só dar uma olhadinha aqui para saber se está tudo ok com a nossa transmissão. Sim, ok. Então, vamos seguir. Chamada de cã na Bíblia amárica, a ganja da Índia, ou seja, o cânhamo asiático, foi introduzido no Novo Mundo pelos espanhóis por volta do ano de 1545. Os britânicos ofereciam aos plantadores coloniais generosos subsídios a fim de incentivá-los a cultivar o cânhamo e quebrar o monopólio russo para o produto, cujas fibras eram utilizadas principalmente na fabricação de cordas. Isso a gente está falando aqui de 1545, e aí o cânhamo, né, que no caso é uma parte, né, do que a gente conhece de forma pejorativa até como maconha, como como uma planta, né, com vários fins de extremo benefício econômico, né? Então a fibra era utilizada desde da parte de navegação, né, até para fazer cordas, assim, uma série de coisas que era utilizado o cânhamo e, inclusive, dando subsídio, né, para que as pessoas
plantassem mesmo, né, aquele produto, né? Como que imaginar, né, que algumas centenas de anos depois, né, ia ser um produto marginalizado, um produto que antes tinha trago tanto benefício, tantas riquezas, tanta prosperidade. Hoje em dia, estima-se que 65% dos adultos jamaicanos e 80% dos jovens com menos de 21 anos tenham experimentado a ganja. Os rastas pobres e determinados do campo plantam e vendem um produto simplesmente por tratar-se de uma esplêndida fonte de renda, visto que o cultivo e a colheita da planta exigem muito menos esforço do que o trabalho nas minas de bauxita da ilha, né, em condições subhumanas, muitas vezes, né? Então, para eles é muito melhor um produto ali que está na ancestralidade, né, que é uma planta, né, um produto da agro, né, vamos dizer assim, é um produto agro como qualquer outro, né, e que há uma demanda, existe uma demanda de pessoas querendo, né, e eles conseguem tirar ali a sua renda de dignidade, de sobrevivência, sem necessariamente ter que ter uma vida extremamente debilitada, né, nas minas de bauxita. A polícia ainda persegue os rastas, principalmente com flagrantes de uso da erva, que continua sendo ilegal na Jamaica, mas também devido à sua estranha aparência, além de suas subversivas crenças políticas e religiosas. E aqui essa palavra subversiva é no sentido do quê? Subversivo aos olhos do status quo, do establishment, que a gente chama, né, do sistema. Os principais alvos das autoridades tendem a ser os rastas cantores de reggae, cujas canções falam da indignação de Jah e da decadência moral do governo. Para ser rasta, é necessário uma grande fé, dizem os devotos, pois a verdade da visão e meditações de Jah é atacada a todo instante, mesmo na África. Contudo, os rastas observam que a Bíblia vaticina muita confusão pouco antes da queda da Babilônia. Muitos chacais irão elevar a voz em mentiras, levando os que buscam a verdade a um beco sem saída espiritual. Sendo assim, concluem os rastas, o ridículo e a repressão nada mais significam que a ratificação do evangelho rasta. Então, agora, né, fazendo um adendo para esclarecer mais ainda esse ponto, é que a perseguição, né, a humilhação, tudo isso, né, dentro da fé Rastafari, da leitura espiritual sobre a realidade que o Rastafari tem, isso aí é a prova viva de que você está no caminho correto. Porque a Babilônia, né, o mal, ele vai sempre tentar enxovalhar, né, vamos dizer assim, assassinar a reputação da fé Rastafari. Sempre, isso aí é esperado. Então, como o Rasta ele já vive sobre o esclarecimento, né, voltado para a palavra, né, para os alertas, para as orientações, né, que já estão ali antes mesmo dele existir. Então ele sabe como se fosse, aqui ele usa a palavra vacina, né, tipo assim, confirma. Então quando ele é humilhado, quando ele é perseguido, quando ele se levanta contra fariseus, contra falsos profetas, que ele reconhece no caminho, que ele vê ali que estão iludindo o povo, e ele vai e alerta, e ele é perseguido, e ele é humilhado, e ele é invalidado. Numa palavra de hoje em dia, ele seria cancelado, né? Ele é cancelado da economia, ele é cancelado do trabalho, ele é cancelado dessa sociedade. E muitas vezes ele está ali alertando justamente para a moral, né? Para uma boa conduta, para a responsabilidade, para a moderação. E justamente ele é perseguido, né? Como se ele fosse algo, né, um usurpador, um oportunista, quando é o contrário, né? Então, o autor aqui está acentuando que os Rastafaris ele tem um entendimento de que não é porque ele está sendo perseguido, não é porque ele está sofrendo uma humilhação, que Deus não está zelando por ele. E isso é muito importante a gente entender, porque a gente vê muitas letras, né, dentro da música reggae contemporânea, onde homens e mulheres de dread, né, incitam em suas letras uma competição e um senso de ostentação até muito parecido com o que a gente vê no funk, né, no rap às vezes, e isso em reggae, né, criando essa disputa, essa coisa meio do ego, tipo assim, se eu tô sendo muito ouvido, se eu estou sendo amado, se eu estou triunfando,
né? Então, se eu estou ganhando muito dinheiro, é porque Deus está me abençoando. E isso não condiz com a fé Rastafari, com o entendimento da fé Rastafari. Você vê aqui na própria biografia de Bob Marley que a gente está lendo, o autor está reforçando isso, que o Rastafari ele não associa essa ideia que seria como se fosse uma... que é muito... A gente vê muito isso na igreja pentecostal, né, de associar riqueza à bênção de Deus. Não necessariamente. Né? Não necessariamente você conseguir algo, você está quer dizer que você fez tudo certo e aí Deus te abençoou. Muitas vezes é o contrário, se não fosse assim, a gente não veria tantas pessoas, né, abastadas, com muita riqueza, mas com uma moral muito baixa. Né, com a maneira como chegou até lá, não se justificaria na palavra de Deus. Só se justificar em uma palavra de outra coisa qualquer, mas não no fundamento do que existe. O que não quer dizer que pessoas que seguem uma boa conduta, que têm uma fé, né, voltada, né, para bons valores humanos, espirituais, que ela não pode ficar rica, milionária, não quer dizer isso. Mas a forma, né? Então é muito importante a gente entender isso, porque senão fica aquela coisa, né? O cara tá ali na sarjeta porque ele merece, né? Dá margem a tudo isso. E Rastafari jamais daria margem a esse tipo de leitura da realidade. Né? E muito pelo contrário, ele entende que se uma pessoa, às vezes, está passando por grandes tribulações, grandes dificuldades, muitas vezes é porque ela está resistindo a todo um ataque dos valores da Babilônia. Ela está pontuando, né, que ela não está prestando oferenda para esses valores, né, que ela tem valores, outros valores que essa sociedade, por exemplo, condena. Por exemplo, numa sociedade de alto consumo, ser moderado, crítico e caminhar, né, com muito discernimento é algo que vai ser combatido, porque essa indústria de alto consumo ela quer ofertar e quer vender, ofertar e vender tudo rápido, né? Não tem espaço para demorar muito para você pensar, né? Então, tudo que leva para moderação, né, para você ter um discernimento mais aguçado, mais refinado, pode afetar os interesses dessa indústria de alto consumo, né? E o Rastafari ele traz isso, né? Então, nesse sentido, ele vai ser perseguido, ele vai ser combatido, né? Por quem não tem uma ética humana, né, associada ao seu mercado, à sua economia tão aguçado, né? E a gente sabe que, infelizmente, tem muitas indústrias que não têm essa ética, né, de realmente respeitar o consumidor e o tempo do consumidor, né, o desejo, enfim. Então, vamos seguir. Vou adorar se vocês comentarem aqui depois na sala de áudio, saber a opinião de vocês, se estão curtindo, se o áudio está chegando legal para vocês. Muito importante para a gente. Então, vamos seguir. Passado algum tempo, o credo rasta se espalharia para muito além da Jamaica devido, principalmente, ao trabalho missionário musical de Bob Marley and the Wailers. Mas o reggae, portador da mensagem, levara alguns anos para se desenvolver. Segundo os colecionadores de discos jamaicanos, a palavra reggae foi cunhada num compacto de 1968 de Pyramid com música para dançar, intitulado Do The Reggae, The Toots and the Mountains. Alguns acreditam que o termo deriva-se de Rega, nome de uma tribo de dialeto banto do lago Tangânica. Outros dizem que é uma corruptela de Strag, gíria de rua em Kingston, para designar prostituta. Bob Marley dizia que o vocábulo era de origem espanhola e significava a música do rei. Alguns veteranos músicos de estúdio da Jamaica apresentam a explicação mais simples e provavelmente mais plausível. É uma descrição do ritmo em si, diz o guitarrista Hux Brown, solista do hit Com Sabor de Reggae de Paul Simon, lançado em 72, chamado Mother and Children Reunion. E aquele a quem muitos atribuem a invenção do trino de uma corda que impulsionou o compacto de Simon, bem como inúmeros grandes sucessos da ilha nos anos anteriores. É só uma brincadeira, uma palavra engraçada que representa o ritmo rasgado e a sensação do corpo. Se tiver algum outro significado maior, não importa. Fecha aspas para ele. Durante décadas a fio, desde 1920, a música predominante no Caribe foi o calypso, natural de Trinidad, que a gente conhece aqui como Trinidad e Tobago, né? Inicialmente, os músicos da ilha cantavam canções populares melodiosas,
tratando de temas atuais e frequentemente maliciosos num patuá franco-africano, que foi gradativamente passando para o inglês quando a música começou a despertar o interesse de selos americanos como Decca e Bluebird. Em Trinidad, os grandes nomes do calypso, que competiam todos os anos pelo título do Rei do Calypso, durante comemoração de carnaval, eram em sua maioria homens: King Radio, Growling Tiger Lord, William the Conqueror, Attila the Hun, Lord Executor. Tem umas palavras aí que eu não sei pronunciar muito bem, não, eu vou indo. Depois que a música foi descoberta pelos americanos, explorada como novidade, nomes do calypso como Attila e Lord Felipe Garcia foram parar em programas de rádio ao vivo para todos os Estados Unidos, ao lado de estrelas como Bing Crosby e Rudy Valley. Durante uma turnê de USO pelo Caribe na época da Segunda Guerra, o comediante Murray Amsterdam ouviu uma canção divertida de Lord Invader Rum and Coca-Cola a respeito de impasses culturais enfrentados pelos soldados americanos estacionados em Trinidad, e passou para a Andrews Sisters. Os anos seguintes à Segunda Guerra presenciaram o surgimento de vários ritmos musicais no Caribe, notadamente a musical Steam Pan de Trinidad e Tobago, desenvolvida por Elie Manet, o primeiro a afundar e depois afinar, em sessões suspensas, a superfície da tampa de um tambor de óleo. Winston Spry Simon e Neville Hullis. Então, aqui ele está descrevendo a criatividade, a inventividade, né? Uma manifestação muito espontânea e que, popular e expressa através da música, que chamou a atenção, né, desses grandes comunicadores da época, né, que atuavam já, vamos dizer assim, nas mídias oficiais, que de passagem para aquela região começaram a levar, né, trechos e contratar mesmo, de repente pegar aqueles pedacinhos de jingle para as trilhas sonoras de seus programas. Isso abriu uma grande ponte, né, de oportunidades mesmo de reconhecimento para a música do Caribe, e trazendo uma grande efervescência, e bem nesse período de guerras, ali de pós-guerra, né? Vamos seguindo. A Steel Pan acabaria por fornecer acompanhamento e estilos de calypso mais intensos e comerciais, popularizados por artistas como Aldwin Lord Kitchener e Robert Aislinger Francisco, em fins da década de 40 e início da de 50. Você vê que efervescência, né, nesse mercado fonográfico aí dessa época. Já os músicos jamaicanos começaram a combinar acordes de steel pan e calypso com o popular ritmo nativo mento. A música de Harry Belafonte, Jamaica Farewell, era originalmente um mento, construindo a base para uma amálgama mais agressiva, que também continha elementos sul-africanos e um alinhavo percussivo similar à exultante música da Nigéria. Então, aqui que ele traz a palavra amálgama, né, que é isso, justamente. A partir de uma coisa, você consegue identificar ali partes, né, fragmentos de escolas, né, culturais, de manifestações que estão ali misturadas, né, entrelaçadas, de vários pontos geográficos diferentes, né? E aí que se explica um pouco da própria história do lugar a partir da sua música que está sendo produzida. Isso é muito interessante. Deixa eu só desligar o computador aqui, que deu uma pane aqui, não entendi. Deixa eu ver que horas que a gente já está. Opa, acabei de ver que a gente já está chegando aí quase na nossa reta final. Levei um sustinho aqui que o monitor apagou e não queria voltar. Ufa, estamos ao vivo. Vamos lá. Então, eu estava explicando aí o que é a amálgama, né? Essa mistura de vários elementos culturais, né? De locais distantes geográficos que você conseguia detectar ali a partir daquela música que estava sendo produzida, tão diferente, né? E é interessante a gente observar também que estava
tudo acontecendo de uma maneira bem comercial, né? Voltada realmente para o entretenimento. Depois a gente vai ver qual foi a grande contribuição da música Rastafari aí, né? Que ela já veio com uma outra proposta, com um outro fundamento. Aproximadamente ao mesmo tempo, entre 1950 e 1959, a juventude jamaicana se afastava do pop americano, imposto pela Rádio Jamaica Radiofusion e pela Jamaica Broadcast Corporation. Então, ele fala aqui de duas grandes empresas de mídia de massa na Jamaica, né? Que era a RJR e a JBC. Quando o tempo permitia, eles preferiam ouvir a música mais vigorosa, tocada nos rádios de New Orleans ou na poderosa Wins de Miami, cujas seleções incluíam discos de Amos Milburn, Roscoe Gordon e Louis Jordan. Identificavam-se com o som de Milburn, reclamando do whisky muito ruim, Bad Bad Whisky, ou com o lamurioso Walking Blues de Fats Domino, bem mais prontamente do que com o Tizena, Tizena, Tizena de Mitch Miller. Por serem fascinados pelo blues americano, os jamaicanos enlouqueceram quando Fats Domino, Smiley Lewis, Huey Smith and the Clowns, Lloyd Price e outros artistas de New Orleans avançavam com o som um pouco mais ao acrescentarem uma boa dose dos animados ritmos exclusivos daquela cidade. Foi uma aproximação ousada, até meio passo de Rhythm and Blues. O tempo incorporava as nêmias de New Orleans e as perambulações alegres dos jazz fúnebres, os padrões de baixo com pitadas latinas dos pianistas de prostíbulos como Jelly Roll, a rumba, o samba e o mambo de Pérez Prado, o boogie-woogie de Kid Storm, Sullivan Rock, Robert Bertrand. E aí ele traz vários nomes aqui também, Champion Duck Dupree, Professor Logar, e os refrões do tipo para cantar junto, das tradicionais confrarias do Carnaval Negro, conhecidas como tribos indígenas. As bandas jamaicanas começavam tocando os sucessos do rhythm and blues americanos, porém as mais ousadas desmontaram o som e incorporaram a ele conceitos do jazz vigoroso, em particular o sempre presente solo de trompete, e surgiram por volta de 1956, com um híbrido batizado de ska. Então aqui ele já está adentrando aí, né, mostrando para a gente como que o ska surgiu na Jamaica, né, influenciado pelo rhythm and blues americano, muito pela música produzida ali em New Orleans, nos Estados Unidos, chegava para eles através das ondas de rádio e discos também. Ernest Haglin, incrível guitarrista jamaicano com base jazzística, que apoiou os Wailers em clássicos ska como Love and Affection e Cry to Me, afirma que a palavra foi cunhada por músicos, abre aspas, para falar do dedilhado de guitarra que arranha, scratch, squat, até derivar-se em reggae, no fundo, fecha aspas. Praticamente da noite para o dia, o ska deu à luz uma indústria jamaicana de peso chamada de Sound System, cujo respaldo permitiu que DJs empreendedores, junto a confiáveis fornecedores americanos de discos de 45 rotações, carregassem suas caminhonetes com robustas caixas de som e rodassem pela ilha, desde as montanhas até as savanas, tocando. Vamos virar a página. Os sucessos de Fat Man e Joe Jones, ou canções de ídolos nativos como Ken Truck Lord Creator, Patrick Stranger Cole e Patrick Stranger Cole, para conseguir mais efeito. Os DJs itinerantes assumiram pseudônimos cômicos que lembravam os usados pelos primeiros nomes do calypso: King Edwards, V. Rockets, Sir Cosson, Dalbeat, Prince Buster. Eles se apresentavam nos bailes ao ar livre, com coletes de lamê dourado, capas de couro preto ao estilo Drácula, imitações de mantos de arminho, máscaras do Zorro e coroas cravejadas de diamantes falsos, agitando numa das mãos um punhado dos melhores compactos da ilha e na outra uma pistola ornamentada ou um manchete de cortar o fio da noite. A competição entre os DJs pelos compactos americanos e jamaicanos
mais atuais esquentou, tá errado aqui. Mais atuais esquentou tanto que eles cobriram as etiquetas dos discos de 45 rotações com pedaços de papel preto, ou as raspavam por completo. Havia Obviamente, era muito mais difícil equiparar-se aos concorrentes quando não se sabia o nome do disco ou do artista que estava sendo a grande sensação. Alguns tipos frustrados frequentemente acertavam as suas diferenças num beco escuro ou num canto de mato deserto com pistolas e roquetes, canivetes alemães de lâmina retrátil bastante afiada. Então, aqui ele está contando o início do Sound System, né? O como que também tinha um cunho de cultura urbana pesado ali, né? Uma competitividade bem acirrada entre os DJs, né? Que traziam os lançamentos. Então tinha todo um aspecto criativo e lúdico também sendo associado àquela manifestação de rua. E aí é muito interessante a gente estar adentrando nesse caminho aí. Aí, lembrando que a gente está ali, né, entre os anos de 52 e 59. Estou gostando muito. Como é um livro, né, a parte de dobradura ali, às vezes está falhando um pedacinho ali para poder continuar na outra frase, então dei uma falhadinha ali, mas eu creio que vocês estão conseguindo entender bem, espero que sim. Me mandem feedbacks também para saber se vocês estão curtindo. Estou recebendo aqui as curtidas, os amei aqui enquanto estou trazendo, mas é sempre bom saber se está chegando legal o áudio para vocês, tudo certinho. E é isso, a gente esteve hoje na nossa número 6. A gente continua no capítulo Region Track, agora numa parte bem importante. Hoje a gente passou ali pelo significado da palavra reggae, né? Então ele trouxe várias histórias, vários depoimentos acerca do nome reggae, do termo reggae, uma coisa que traz bastante curiosidade também em quem curte, né? Em quem aprecia o ritmo e toda a sua história. E agora a gente adentrou também no início da história dos sound systems, dos sistemas de som. Tá bom, família? Espero que você esteja gostando. Até a próxima. Lembrando que vai ficar aqui na nossa linha do tempo. Quem perdeu as outras edições é só girar para baixo aqui a linha do tempo da nossa página ou ir no nosso canal de YouTube, youtube.com/regmovimento, e vai ter uma playlist lá, vocês vão conseguir, né, acessar todos os capítulos, todas as partes, desde o número 1. Seguimos firmes na nossa leitura comentada, biografia de Bob Marley, escrita pelo biógrafo Timothy Wright, aqui na Rede Andréia da Cal Música, Facebook e YouTube. Damos graças pela presença de todo mundo. Até amanhã. Lembrando que sempre de segunda a sexta, entre meio-dia e 10 e meio-dia e 40, estamos aqui. Se chegar um pouquinho atrasado, eu compenso no final, como fiz hoje. E a gente está aqui seguindo com a nossa leitura. Até amanhã. Um ótimo dia para todo mundo. Diablês! Olha, tá vindo os nomes aqui de quem esteve com a gente, só dar um alôzinho para vocês. Ricardo, Eri, Daniel, Sueli, Johnny, Fernando, Marcos, Alex, Jairo, William, Adrian, Diablei.